Thanks, everybody, and good afternoon. And welcome to the webinar, Protect to Promote, Assessing Gender Risks and Leveraging Inclusion. My name is Rachel Roboy, and I'm the Chief Risk Officer at IDB Invest. Today, our session is divided into two parts. First, we'll hear from my colleagues on the work that we're doing at IDB Invest regarding gender equality and inclusion in the projects that we finance. Then we're going to hear about two of our clients' experiences in the region and how they have been managing their projects with a gender lens. I'd like to make a couple of announcements before we start. We have a few hundred people that are connected to our event today. Thanks to everyone for your participation. All microphones and cameras will remain off during our session. We have translation into English, Spanish, and Portuguese, and it's available when you click on the world icon on the lower part of your screen. Contamos con traducción al inglés, español y portugués disponible en la barra inferior de la pantalla, seleccionando el icono del mundo. Please send your questions to the email address on the screen, sustainabilityweek@idbinvest.org. And without further ado, because our hour is so incredibly tight, I'd like to introduce our panelists today. In the first part of the session, we're going to be joined by two of my colleagues at IDB Invest. First, Michelle Shayer, an Environmental and Social Lead Officer, and Stephanie Weda, Head of our Gender Diversity and Inclusion team at IDB Invest. And then we'll hear from two of our clients, Marilu Mazaruchin from the Social Responsibility and Community Relations team at Clabin, and also from Javier Torre, Director of Human Resources at Central Puerto. First, a little bit more about the webinar. I'm so very proud of the work that IDB Invest has been doing on gender risk, and I'm gratified to see the value that it's bringing to bear for the market and for our clients. At IDB Invest, we hold gender and diversity equality as an institutional priority. We have a strong risk culture based on the fundamental principle that we need to protect in order to promote, assisting our private sector clients go beyond compliance. Our gender risk assessment tool was created to systematize our evaluation process and to streamline the results within IDB Invest team that are working on gender and diversity from different perspectives. Our panelists will tell you more about this tool in more detail in the presentation. Just a little bit more about how we look at gender on the various teams throughout IDB Invest. Our Environmental, Social, and Governance division within our risk department assesses the project or the company where we aim to identify disproportionate impacts toward different genders. The team works with the client in designing mitigation measures, avoiding negative consequences and reputational risks. We also have an advisory services division that provides focused assistance to drive business opportunities through value-added activities. These divisions work together seamlessly to maximize development impacts and to drive sustainable solutions. So without further ado, I'm going to hand it over to my colleague, Michelle. Thank you. Hi, hello, sorry about that. Obrigada, Rachel, é um prazer estar aqui com você, com a Stephanie, com a Marilu, com o Javier e com todos que nos escutam. As Nações Unidas estimam que 1 em cada 3 mulheres vão sofrer algum tipo de violência ao longo das suas vidas. A América Latina é a região com os índices mais altos de violência de gênero, e o Brasil, Peru, Argentina, México, El Salvador e Bolívia respondem por 81% dos casos.
98% dos feminicídios não são punidos. Levando em conta esse contexto é que a ferramenta foi desenvolvida. Ela é utilizada pelos oficiais do Departamento Social, Ambiental e de Governança Corporativa para avaliar os impactos de gênero que uma operação a ser financiada pelo BID Invest possa provocar. Mas ela também serve para que as empresas façam uma autoavaliação. A partir da identificação dos riscos, nós construímos, junto com os clientes, as medidas preventivas de mitigação e depois monitoramos a implementação. A ferramenta tem como base o conteúdo previsto na nossa política de sustentabilidade, que por sua vez utiliza os padrões de desempenho do IFC. Ela traz uma série de perguntas e explicações sobre os tópicos que são explorados nessas perguntas. Por que são importantes? Quais os impactos negativos que podem causar? As razões pelas quais não manejar bem certos temas podem ser fatores de risco para aquela operação. Tudo começa com a avaliação das características do empreendimento e como essas atividades interferem ou são influenciadas pelo entorno. Como qualquer análise ambiental e social, conhecer a fundo a dinâmica da localidade é fundamental para depois sobrepor as operações da empresa e entender como que aquela organização vai alterar ou interagir com aquele contexto. Da mesma forma, olhando intramuros, conhecer bem a força de trabalho e as suas características é primordial para levantar os riscos e as necessidades. É importante pontuar que os dados necessários para construir uma boa linha de base de gênero, como por exemplo dados de violência doméstica, casos de violência sexual, mapeamento de locais com potencial de exploração sexual de pessoas vulneráveis, por exemplo, eles podem não estar presentes nos estudos mais tradicionais de impacto ambiental. Nesse caso, pode ser necessário complementar com estudos específicos, às vezes com apoio de organizações da sociedade civil e às vezes em parceria com instituições governamentais. Por último, um lembrete. Essa análise de risco deve incluir a cadeia de valor, os subcontratados e os fornecedores, principalmente aqueles com os quais a empresa tem poder de barganha e responsabilidades compartilhadas. Uma colega minha, Fiorella, ela fala que escutar apenas homens vai nos fornecer metade da história. E o mesmo pode ser dito se ouvíssemos apenas grupos de mulheres. A sociedade em que a empresa está inserida não é homogênea e as estratégias de engajamento precisam refletir toda a diversidade daquela região. Assim, mapear lideranças, organizações, grupos de partes interessadas é um exercício delicado e complexo, que deve levar em conta a diversidade de etnias, de níveis de escolaridade, de idade, de identidade sexual, de crenças, de posicionamentos em relação ao empreendimento, de capacidade de mobilidade, entre outros fatores. Esses cuidados precisam estar presentes também nos passos seguintes da elaboração da estratégia de engajamento. O formato mais adequado do convite, que muitas vezes não é escrito. É o porta a porta, é o carro de som, é atualmente o WhatsApp. O formato e o horário das reuniões. Então é comum que as mulheres não tenham com quem deixar crianças e se elas não puderem levá-las nesses encontros, elas não vão poder participar. Ou se for sempre marcado de noite, pode ser que elas não se sintam confortáveis de circularem de noite pela comunidade, pela ausência de transporte seguro. A dinâmica do encontro é outro assunto relevante. Ainda é comum em países da nossa região, na América Latina, a gente presenciar um certo desconforto, um receio da participação feminina mais ativa. Muitas mulheres não têm espaço para expressar opiniões com firmeza, elas não estão acostumadas a terem sua voz ouvida. E por vezes, então, organizar grupos focais auxilia a que se capture melhor a participação de certos grupos. A publicação entre mais detalhes sobre todos esses assuntos. A estrutura e locais de trabalho precisam ser adaptadas de forma a permitir que homens e mulheres sejam contratados, exerçam suas funções e tenham oportunidades de desenvolvimento profissional de forma segura e justa. E para que isso ocorra, é necessário observar as condições do ponto de vista estrutural e de gestão de pessoas. Em termos estruturais, podemos mencionar alguns exemplos.
No caso de alojamento de trabalhadores, é preciso que sejam bem iluminados, com trancas nas portas, com controle de acesso. O mesmo se aplica para banheiro, vestiário. É comum que as mulheres se sintam mais seguras contando com instalações próprias, principalmente em locais afastados ou isolados. Transporte seguro, equipe de segurança patrimonial bem treinada, são outros pontos que precisam ser observados. Em termos de gestão de pessoas, é fundamental permitir a igualdade de oportunidades. A não discriminação deve ser adotada em todos os aspectos da relação de emprego, como recrutamento e seleção, remuneração, acesso a treinamento, atribuições de funções, promoção, desligamento, práticas disciplinares. Então, políticas e procedimentos claros e amplamente difundidos são essenciais, assim como o constante monitoramento de como esses compromissos se traduzem na prática. Falando de segurança ocupacional, eu me lembro de visitar uma planta industrial no México, onde era obrigatório o uso de um uniforme, que era composto por um macacão de manga longa e fechado por botão de pressão. A colega que me acompanhava era mais baixa, mais magra do que eu, e mesmo o menor tamanho do uniforme ficava enorme nela, então ela precisou dobrar a manga, fazer uma barra improvisada. Mas aí a cada 20 passos ela tinha que parar e enrolar tudo de novo. Quando a gente encontrou um grupo de mulheres que trabalhavam na planta, a gente comentou a respeito do uniforme. E elas mencionaram essa mesma dificuldade da minha colega. Comentaram que o modelo era único para homens e mulheres. Em caso de gravidez, uma delas foi trocando de tamanho de uniforme para acomodar a barriga, mas o resto da roupa ficava muito grande e era difícil ajustar. Um EPI inadequado, ao invés de proteger, pode causar um risco adicional para acidente de trabalho. Outra coisa que elas mencionaram, as pausas para o banheiro durante os turnos eram muito curtas, e como elas demoravam muito para retirar todo o macacão, vestir tudo de novo, elas evitavam beber água para não precisarem ir ao banheiro com tanta frequência, o que pode ter um risco de desidratação, né? Ou então elas seguravam à vontade, que também pode levar a casos de infecção urinária. Então, parece simples, mas é muito importante garantir a diversidade de olhar na análise das condições de trabalho e refletir essa preocupação na gestão de saúde ocupacional. O guia também fala sobre trabalho perigoso e gestação, plano de emergência inclusivo, trabalho forçado, mas a gente não tem tempo de detalhar tudo isso agora. Antes de encerrar essa sessão, eu vou falar rapidamente sobre o mecanismo de queixas e reclames interno que a gente sempre pede para os nossos clientes. Além das características que esses mecanismos precisam ter, ampla divulgação, opção de anonimato, acesso que não exige o computador, etc., é importante que as pessoas que operem o mecanismo estejam capacitadas para receberem denúncias de assédio sexual. Isso quer dizer, por exemplo, a preocupação adicional em registrar detalhes que vão ajudar na investigação, não julgar ou apressar relatos, não filtrar depoimentos. E também garantir que o comitê que vai receber essas denúncias seja equilibrado, composto por homens e por mulheres, de diversas áreas da empresa. E que a análise dessas denúncias seja feita imparcialmente, por uma empresa especializada nesse tipo de investigação. Mais detalhes sobre esse processo a gente pode encontrar na publicação. O que foi dito a respeito do mecanismo interno de queixas e reclames vale para o mecanismo externo, que vai receber as reclamações da comunidade. Essa seção da publicação discorre mais sobre os riscos de impacto que a presença da empresa pode causar ou agravar na região. Em projetos de infraestrutura ou agrícolas, é comum a existência de influxo de mão de obra em momentos de construção ou de safra. A presença de trabalhadores externos podem trazer benefícios, mas também riscos para a comunidade. Focando em gênero, a migração e a hospedagem da mão de obra masculina com poder aquisitivo tem o potencial de aumentar casos de violência sexual ou de exploração sexual de vulneráveis. A gente não vai ter tempo de detalhar agora, mas o guia traz uma série de recomendações a respeito da construção da linha de base participativa, do mapeamento com a inclusão de atores diversos, o envolvimento da cadeia de valor nesse processo e como gerir a mão de obra alojada, entre outros assuntos.
Existem muitas recomendações e cuidados a serem observados em casos de reassentamento voluntário de forma geral. E quem já passou por processos desses conosco sabe disso. Mas o enfoque do guia é com a preocupação com o equilíbrio de gênero no processo de reassentamento. Uma vez, uma especialista social me mostrou 2 imagens. Ela tinha feito um exercício com uma comunidade que ia ser reassentada e pediu para um grupo de mulheres e para um grupo de homens desenharem em separado como deveria ser a nova área ideal de moradia. E os 2 desenhos eram muito diferentes. Os homens colocaram local para armazenar os pequenos barcos de pesca, porque era uma comunidade de pescadores tradicionais. Galpões para os petrechos, né, os utensílios de pesca, e áreas de convivência. Já as mulheres desenharam uma escola ao lado da área, uma unidade de saúde, iluminação por todo lado e um cercamento do conjunto habitacional. A combinação desses fatores é o que vai garantir para a empresa que o novo local do reassentamento vai ser adequado para toda a comunidade, evitando problemas e descontentamentos futuros. Encerrando, o plano de gênero que a gente pede para os clientes, do ponto de vista de salvaguardas, é uma combinação da análise de todos os fatores que eu mencionei aqui. Claro que é acrescido da avaliação da empresa em relação ao seu conhecimento interno, à sua capacidade organizacional para executar o plano. E esse plano de gênero deve ser estruturado como qualquer outro. O método PDCA, Plan, Do, Check, Act, os indicadores de resultado, com a alocação de recurso, com um processo de melhoria contínua. Ele precisa fazer parte do sistema de gestão ambiental e social da empresa e contar com a participação de diversas áreas e equipes, mas sempre com a atribuição clara de papéis e responsabilidades. Por fim, eu queria lembrar a todos que a publicação que a gente está comentando aqui está disponível para download no site do BD Invest em português, em inglês e em espanhol. Muito obrigada pela atenção. Agora a gente vai escutar a minha colega Stephanie Ueda sobre de que forma um plano de gênero pode também incorporar aspectos relacionados à inclusão financeira e o empoderamento feminino. Stephanie, com você. Muito obrigada, Michelle. Thank you, Rachel, y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie Ueda y yo lidero el área de diversidad e inclusión de BidInvest, ¿no? Muchísimas gracias a los colegas de Salvaguarda y felicidades por la creación de esta herramienta que seguramente va a ayudar muchísimo, no solo a los profesionales de salvaguardas, pero también a las empresas cuando quieran evaluar los riesgos y la prevención. Como lo mencionaron al principio, BidInvest, realmente nuestra tarea es acompañar al cliente desde la prevención y hasta la detección y creación y desarrollo de oportunidades económicas para su comunidad. Por esto, nosotros estamos enfocados en ser el partner de todos ustedes, en crear las oportunidades para los grupos subrepresentados, pero también para la equidad de género. Nosotros vamos a acompañarlos a identificar oportunidades económicas y sobre todo a ver por qué la diversidad e inclusión es un valor agregado para su negocio. ¿Cómo lo hacemos? Que antes que nada quisiera enfocarme en por qué hablar de género es una oportunidad de negocio. ¿Por qué para nosotros es importante trabajar con las compañías y poderlas ayudar a ver esta oportunidad? La siguiente slide, por favor. Cuando uno sabe que en nuestra región tenemos 50% del talento que no está 100% integrado, cuando solamente hay un gap de 30% y que sabemos que para llegar a cerrar la brecha de género tomaríamos 80 años, hay que actuar al día de hoy. América Latina y el Caribe está lleno de mujeres poderosas, de mujeres que quieren llevar hacia adelante nuestra región, pero somos la región que tiene menos porcentaje de mujeres en puestos de dirección y en puestos de liderazgo a nivel de directorio. Entonces hay que actuar el día de hoy. Como ven ahí también en la slide, 73% de las mujeres emprendedoras no tienen acceso al financiamiento que necesitarían para poder hacer crecer sus negocios. Y también, obviamente, estamos hablando de una oportunidad de negocio cuando sabemos que 80% de las decisiones de compra las hacen las mujeres. Entonces, esto no es un tema de hacer lo correcto, pero nosotros lo vemos realmente como un buen negocio para las empresas.
Es clave tener una diversidad de género en todos los niveles y en todos los sectores de la empresa para poder tener mejores soluciones, para poder ver el mismo problema de diferentes maneras y poder encontrar la mejor solución. Obviamente, al poder tener un reflejo de la sociedad, de los consumidores a los cuales estamos sirviendo dentro de nuestras empresas, pues esto nos permite entender mucho mejor cuáles son sus necesidades y poder responder a ellas. Es importante también tener en cuenta que para nuestra región, para poder cerrar todas esas brechas de género, no vamos a poder hacerlo solos y los hombres también tienen que ser aliados para nosotros. Entonces, esto es algo en donde todos ganamos. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos a nuestros clientes a que tengan un ambiente mucho más inclusivo y mucho más productivo? Bueno, nuestra asesoría se enfoca en tres grandes elementos. El primero, próxima slide, por favor. El primero es en empleados, ¿no? Y aquí los vamos a apoyar en realmente enfocándonos en su capital humano. ¿Qué es lo que se puede hacer? El segundo es en el tema de mercado y el tercero es en el tema de cadenas de valor inclusivas. Próxima slide, por favor. Cuando hablamos de empleados, ahí es para nosotros apoyarlos en entender por qué la diversidad e inclusión es importante para su negocio. Y esto es importante entenderlo desde el punto de vista del liderazgo y hasta todo el empleado. No hay empresa en donde la cultura no sea hecha por cada uno de nosotros. Entonces, es importante poder tener una visión de hacia dónde podemos llegar, cuál es el valor agregado que la diversidad y la inclusión puede traer a ese negocio y establecerlo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ustedes en identificar cuál es la oportunidad de negocio en integrar mucho más diversidad. Por ejemplo, hemos estado trabajando con un cliente en el sector financiero en Brasil para integrar a mucho más afrobrasileños dentro de sus empleados, porque esto es importante. Cuando más del 50% de la población en Brasil es afrodescendiente, no tener talento así es una pérdida realmente, pero también no estamos entendiendo al consumidor. Entonces nosotros vamos a trabajar estableciendo una formación para el liderazgo, entendiendo qué es lo que se necesita, de ahí declinando un plan de acción específico a la compañía, y esto tiene que estar en diferentes etapas. Obviamente es necesario que esto sea visto como una intervención, un cambio de cultura global. Entonces creamos comités de diversidad en donde personas de áreas claves de cada una de las empresas se sienta y puede crear en conjunto este plan, ¿no? También es muy importante crear programas de mentoría, de liderazgo y poder entonces fortalecer el pipeline de talento y llevarlo hacia arriba. Nosotros hemos trabajado con Central Puerto, que van a descubrir en un momento, en donde en un sector muy dominado por el muy masculino, ¿no? El tema de la energía, establecimos estrategias de reclutamiento específicas para atraer a más mujeres a este sector. Esto es súper importante porque al establecer este tipo de estrategias, no solo las mujeres se dan cuenta que tienen un lugar y algo que aportar en ese sector, pero también como empleadores nos damos cuenta del valor agregado que se trae. Entonces, esto es muy importante. También podemos apoyar a nuestros clientes a ir más allá y a certificarse en el tema de equidad de género. ¿Por qué es importante una certificación? Una certificación es importante porque puede permitirles tener un benchmark de cómo están con su sector, con sus pares y con su competencia, pero también envía una señal fuerte al ecosistema. Entonces, esto es importante. Tenemos una herramienta de autodiagnóstico, el Women Empowerment Tool, el Web Tool, que es gratis, está online y que puede ayudarles a certificar y a ver en dónde están en su cadena de empoderamiento femenino para sus empleados. Pero bueno, una cosa es tener a nuestros empleados y empoderarlos, y otra cosa también es entender a nuestro mercado. Cuando hablamos del mercado, ahí nosotros podemos apoyarlos a identificar un segmento desatendido al cual no están llegando y que realmente es una oportunidad de negocio perdida para ustedes. Hemos trabajado con bastantes instituciones financieras en más de 18 países, trabajando el tema del on-lending a mujeres, ¿no? Es súper importante ya que las mujeres tienen menos mora, pagan mucho mejor y obviamente tienen emprendimientos que están mucho más ligados al desarrollo económico social de sus comunidades.
Ahí lo que hacemos es trabajar con nuestros clientes del sector financiero y desarrollar no solo una línea de crédito que va a responder a las necesidades específicas de las mujeres, pero también a toda la oferta no financiera que sabemos es necesaria para seguir creciendo. En otros sectores, por ejemplo, hemos trabajado con clientes del high rating sector, ¿no? El típico, digamos, ride sharing economy, y ahí estamos viendo por qué es importante que haya más mujeres conductoras, por qué es importante que haya más mujeres que estén entrando y trabajando en estos sectores. Estamos trabajando también con clientes en Ecuador, entendiendo cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad en el sector financiero. Y a eso no me refiero con tener un cajero mucho más accesible, sino realmente entender qué necesidades hay y cómo podemos responder mejor. Esto pasa obviamente creando esa propuesta de valor y entendiendo qué es lo que el cliente necesita. Obviamente también es importante entrenar a la fuerza de venta y poder estar bajando todos esos bias, todos esos sesgos que pueden existir, ¿no? Cuando yo entro a un banco tal vez con un hombre, pues a lo mejor soy yo la que trae el cheque más grande y la persona de crédito se va a dirigir al hombre. Entonces es importante realmente tener estas claves y mitigarlas. Y el tercero es realmente enfocarnos en cómo nuestros clientes que tienden a ser compañías anclas pueden aumentar el número de empresas lideradas por mujeres o por minorías en sus cadenas de valor. Esto es importante ya que las mujeres son más o menos, tienen el 8% del poder de compras globalmente. Esto es nada. Hay un 92% de oportunidades todavía que están ahí para tomarlas. Entonces es súper importante que podamos trabajar a través de nuestros clientes y ayudarlos a realizar esta oportunidad y a volverse mucho más inclusivos, ¿no? Ahí hemos trabajado con clientes en Panamá y en Ecuador también, ayudándoles a ver las oportunidades de integrar empresas lideradas por minorías en su cadena de valor y poder así no solamente crear un empoderamiento económico, pero también mejorar para los equipos de compra pues las propuestas que les están llegando. Entonces, muy rápidamente eso es lo que hacemos desde el servicio de asesoría, es apoyarlos a encontrar esa oportunidad financiera, ese valor agregado que podemos llevarle a su negocio y realmente a nosotros nos interesa mucho trabajar con las empresas. Empezamos y nos apoyamos en donde ustedes estén y realmente para nosotros es trabajar con esas empresas y ayudarlas a llegar a ser líderes en sus sectores y mover mercados. Entonces, con esto quedamos a sus órdenes desde el equipo de asesoría. Gracias. Thank you so much. Thanks to both of you for the detailed presentations. Always when I hear both of you, I think my big takeaway, especially using the example that we heard from Michelle about the protective equipment, one size does not fit all. And I think that's true when we assess the risks and when we assess the opportunities. And I think that's been the really important message, both from the tool perspective and the approach of IDB Invest, from risks and opportunities, really looking at what our borrowers need and tailoring our risk approach in terms of what are the mitigation measures, as well as what are the opportunities. And so with that, I'm going to remind you, if you do have questions about what you've heard so far, please do send them to sustainabilityweek@idbinvest.org. And I want to move immediately to the second part of our panel, and we have the privilege of talking to two of our clients. And we're moving from the theory of the assessment and the opportunity to hearing from two clients about really how they deploy this in reality on the ground. So without further ado, I'd like to welcome Marilu from Clavin and Javier from Central Puerto. Thank you again so much for joining us. I'd like to start with a question to Marilu. We've already received a few questions. What is the context of the community where you operate in terms of gender equity and gender-based violence? And what are some of the actions that you've implemented within Clavin to guarantee equal opportunities and safety for women? Boa tarde a todos e a todas.
em nome da Klabin, queremos agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante, tão sensível, que é a questão a equidade de gênero e também a violência contra a mulher. Bom, falando um pouquinho da Klabin, somos a maior produtora e exportadora de papéis do país, né, com foco na produção de celulose e papéis para embalagem. Temos 18 unidades no Brasil e uma na Argentina. E na região sul, no Paraná, mais especificamente aqui nesse território em que estamos atuando, temos a maior operação da empresa, composta aí pelas unidades da Klabin em Ortigueira, em unidades industriais em Ortigueira e Telêmaco Borba, e também a nossa base florestal. E a nossa atuação, o nosso maior desafio agora é o investimento da Klabin no projeto Puma 2, que é a expansão da unidade Puma com a construção de 2 máquinas de papéis. O nosso desafio nesse projeto, ele se intensifica porque ele tem um curto espaço de tempo para ser implementado, e a gente vai chegar aí num pico de 11 mil trabalhadores, com um investimento aí de cerca de 9 bilhões no território. Contextualizando um pouquinho a questão das denúncias no Brasil, a Michele pontuou bem esses números nos países aqui da América do Sul. Nós acompanhamos uma crescente nas denúncias de violência aí, e os gráficos mostram aí o quadrimestre de 2020 no Brasil. Mas um detalhe importante é que a maioria das mulheres, das vítimas, elas não denunciam. Então, esse é um ponto para a gente ter atenção. Falando um pouco do território, nós também acompanhamos aí os índices de denúncias em Ortigueira, Telêmaco Borba e Embaú. Então, os dados, eles oscilam, mas também identificamos que as vítimas também, a maioria das vítimas não denuncia. Olhando também um pouco para a questão de equidade de gênero e a representação política das mulheres de maneira geral no Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios no país. Entretanto, só 12% desses municípios são representados por mulheres, e no executivo, como prefeitas. E só 13% das mulheres são vereadoras aí nesses municípios, que é um número muito baixo. Olhando para o território aqui da nossa atuação, a representatividade feminina também vem de encontro aos números nacionais. Nós temos no Poder Legislativo só uma mulher em Telêmaco Borba e uma vereadora em Embaú. E em Ortigueira, as secretarias municipais têm maior representatividade feminina, aí com 60% das gestoras mulheres desenvolvendo ações. Olhando um pouco para a companhia, para a Klabin é signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a nossa aderência à Agenda 2030 faz com que nós possamos desenvolver ações aí para alcançar as metas aí até 2030. E nós criamos os CODES, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Klabin, com metas e indicadores aí para que a gente possa atingir aí índices satisfatórios em várias áreas. Nós também temos aderência ao Pacto Global da ONU, o nosso código de conduta, que traz aí orientação para os nossos colaboradores sobre
como devemos agir alinhados com as políticas da companhia. E temos também a criação de uma estrutura corporativa de governança da diversidade, que permeia várias ações aí. Como a Michele falou, essa estrutura de governança, ela é corporativa, está alinhada com as estratégias da organização e ela desenvolve ações para as 18 unidades da companhia no país e mais a unidade da Argentina, mas com a sensibilidade de olhar para a realidade de cada território, com as suas diferenças, porque nós estamos em distintas regiões do país. Então, com todas essas diferenças que a gente tem que cuidar nesses municípios e nessas comunidades. Era isso, né? Thank you, Marilu. Very important. Thank you, Marilu. Very important information. I took a few notes, and I think for me, it's really, worthwhile highlighting what you said about, number one, victims not making reports. Number two, looking at the context of where the project is, about the low representation. And I think, highlighting the initial practice within the company, I think the fundamental principle where you have policies and procedures, but the corporate-wide program. It's not just one area of the business focusing on it, but how you manage it across the entire company, which I want to delve further into. But first, I'd like to turn to Javier. Thank you for being so patient with us. Could you tell us, Javier, about the context in which Central Puerto operates? And can you tell us how Central Puerto has achieved inclusion for women and minorities in what has traditionally been a very male-dominated industry? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poco complementando lo que Stephanie había sugerido en algún momento, la actividad de generación de energía eléctrica en la Argentina es una actividad que básicamente es eminentemente masculina. Para tener una idea, Central Puerto tiene 3 tipos de generación. Tiene generación convencional, o sea, a través de máquinas turbovapor. Tiene generación hidráulica y desde el año 2018 estamos con generación de energía eólica, o sea, energías renovables. Nuestra actividad y en la Argentina la particularidad que tiene son básicamente, digamos, podemos decir 3 elementos fundamentales. El primero es que el avance tecnológico en lo que es la generación tradicional no ha sido sustentable en el tiempo, lo que determina que hoy por hoy prácticamente el 65% de la generación de energía eléctrica se hace con máquinas que tienen una antigüedad promedio de entre 30 y 50 años. ¿Eso qué consecuencia trae directamente? Básicamente de que las tareas o el hecho de operación de esas máquinas se lleva adelante a través de funciones o tareas que son bastante pesadas. De hecho, existe legalmente para los trabajadores de la energía eléctrica una legislación que les permite un retiro anticipado a los 55 años de edad y 30 años de servicio, cuando lo normal en el país son 65 años de edad y 30 de servicio, y una jornada de trabajo reducida de 6 horas. El segundo elemento es que es una actividad que desde sus orígenes está altamente regulada desde el punto de vista no solo gubernamental, sino también la representación sindical que el personal tiene. Para que ustedes tengan una idea, nosotros somos una dotación cercana a las 900 personas e interactúan dentro de la empresa 5 sindicatos distintos, los cuales representan el 85% del personal. ¿Por qué destaco el tema sindical? Lo destaco en el hecho de que tradicionalmente
los sindicatos se están formados y se formaron a la par de la evolución de estas empresas. Es decir, también son sindicatos casi eminentemente masculinos. Por supuesto, por suerte, digamos, fueron evolucionando a la par de nosotros. Y el tercero es que no existían muchas oportunidades hasta el año 2018 de poder cambiar nuestra situación puntual de generación de energía. O sea, no había inversión en energía eléctrica hacía muchísimos años. Recién a partir del año 2017, 2018 se empiezan con proyectos de energías renovables, ya sea tanto eólico como hidráulico, como a través de biomasa o energía solar, lo cual en el caso nuestro de Central Puerto, lo que nos permitió fue cambiar completamente el paradigma. Es decir, era la oportunidad para que a través de la inversión en energías eólicas, donde trabajamos muy fuerte con la gente del IDB, pudiéramos cambiar esa situación tradicional que la compañía tenía de ser una empresa eminentemente masculina. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Porque al aumentar la tecnología y al aumentar digamos, al hacer que las tareas no entraran dentro de esta rigurosidad legal que hay, por supuesto justificada, pero rigurosidad legal al fin, nos permitió poder ir ampliando completamente el espectro del personal que íbamos incorporando a la compañía y pegamos un giro de 180 grados. Y el talón de Aquiles o lo fundamental que hubo para hacer esto fue el convencimiento de la gerencia de la necesidad de hacerlo. O sea, cuando a veces nos preguntan a nosotros también, bueno, ¿cómo fueron logrando ustedes, digamos, hacer que las mujeres se postularan a sus avisos, que tuvieran en los procesos de selección de personal, tuvieran mayoritariamente convocatoria de mujeres, no solo para puestos técnicos, sino también fundamentalmente, ¿no? Para áreas de staff? Es básicamente porque empezamos a hacerlo, o sea, empezamos también a mostrar de que nosotros estábamos convencidos de que necesitábamos ser una empresa plural, de que necesitábamos ser una empresa que saliera del modelo tradicional. Eso, la verdad que nos llevó con bastante trabajo, no trabajo por carga, sino, no trabajo, digamos, por resistencia o falta de convencimiento, sino trabajo de realmente ponernos a trabajar fuertemente en eso, a realmente poder progresivamente ir pegando un cambio en la compañía, si bien es una actividad que tampoco tiene un alto turnover, o sea, no hay rotación de personal, pero sí los nuevos negocios y la rotación natural de la compañía nos permitió ir diversificando y poder ser una compañía mucho más inclusiva de lo que veníamos siendo hasta ese momento, y en general en la industria. De hecho, algunas empresas nos han preguntado, nos han tratado de, digamos, han tomado contacto con nosotros para decir, che, compártanos un poco la experiencia, porque realmente resultó sumamente interesante. También trabajamos en paralelo muchísimo con los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos también, digamos, al ser sujetos activos y partícipes dentro de la realidad de la compañía, trabajamos mucho con ellos, y de hecho algunos de ellos, sí, por lo menos los dos más grandes que trabajan con nosotros, tienen ya implementada la Secretaría de la Mujer, ¿sí? Que está liderada por mujeres que están representadas justamente por ellos, y realizan una multiplicidad de actividades donde muchas de ellas nos las comparten a nosotros y nosotros tomamos parte, ya sea en forma activa o bien apoyando o soportando esas iniciativas. Thank you so much, Javier. It's so interesting to hear how you work. Sorry, 1 second. I'm friendly. Thank you. Sorry. It's so interesting to hear how you work through not only the legislation, but also with the unions, not only understanding the situation, but really involving women in the unions themselves. I think the other thing that I highlighted here, and I think is really interesting, is how you work to get management buy-in across the organization, not just to make minor changes, but really to lead as a company in implementing some of those changes. And the last point that you mentioned, which I really think
the group on the phone, and we really need to think about how to do this better, is really to share experiences, because really hearing from the two of you already, I can think about how those experiences are applicable to some of our other clients in the region, and I'm sure those conversations would be really, really helpful. And as you've said, others have reached out to you already and said, I want to know how you did that and tell me more. I'd like to turn back to Mary-Lou for a second and ask you, based on what you already told us about, what have been the main actions and the main impacts of what you've implemented so far? And what have been the challenges that you faced? Have you encountered a lot of resistance? O Javier comentou sobre o desafio do engajamento da diretoria para serem aliados aí nessa questão de equidade de gênero. Nós temos aí a diretoria como aliada sobre o tema, então a própria criação dessa estrutura de governança da diversidade, olhando para esse tema tão sensível, já faz com que a gente tenha essa facilidade para tratar do assunto de maneira corporativa. Esses grupos, essa estrutura de governança vem atuando, e aí é um pequeno exemplo de como está acontecendo nas diversas unidades, né? Os grupos de afinidades, temos o Cá Entre Nós, que são os grupos de mulheres, Colors, que trata aí do público LGBT, e mais especificamente falando aqui do território que estamos atuando, olhando com a sensibilidade e com essas diferenças locais, como a Michele já falou, nós temos aí grupos agora formados só por mulheres, como as mulheres que atuam na civicultura, no controle das formigas cortadeiras. Eram áreas de atuação majoritariamente masculinas. E aí teve todo um trabalho de adequação também dessas estruturas para receber essas mulheres. Temos no nosso Centro de Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Klabin, 60% dos empregados são mulheres. Então, essas ações vão permeando aí a companhia ao longo do tempo e fazendo aí a diferença na questão da equidade de gênero. Tem uma outra parte que é a nossa comunicação inclusiva, que mostra aí, divulga as vagas para a companhia já, buscando mais mulheres no mercado e fazendo com que essas mulheres também enxerguem as vagas com essa diversidade que precisa. Mais especificamente no projeto Pullman 2, que é um grande desafio, nós criamos um plano de enfrentamento à violência contra a mulher, porque nós estamos falando de um projeto com curto prazo, mais intenso, com 11 mil, chegando a um pico de 11 mil trabalhadores. Então, é uma dinâmica diferente. E aí nós criamos um plano de enfrentamento à violência contra a mulher que tem 4 grandes eixos. Um é da comunicação, como é que a gente trata desse tema usando os meios de comunicação que a gente tem. O segundo eixo é a formação de multiplicadores, então, como que a gente chega no trabalhador na ponta, porque nós estamos falando de um projeto que poderá chegar a 11 mil trabalhadores, então precisamos de uma estratégia, então, quem que pode levar até esses trabalhadores as informações que a gente precisa sobre violência de gênero. Um outro eixo é a sensibilização, promover rodas de conversa com os homens do projeto e com as mulheres para falar sobre o assédio moral, o assédio sexual, a violência doméstica e familiar, todo o contexto também da masculinidade. E um quarto eixo que é
desafiante para a gente também é criar um grupo formar e capacitar um grupo de acolhimento e afetividade. Como nós vimos nos números anteriores, no país, a maioria das vítimas não denuncia. Elas procuram uma orientação com os médicos, com psicólogos, e geralmente ela opta por não denunciar. Então, esse grupo é um grupo para escutar essas vítimas de maneira empática e sem preconceito, e orientá-las sobre os canais de denúncia e a importância da denúncia também. Nesse viés, a gente tem uma grande parceria com a gestão pública dos 3 municípios. Então, nós escutamos os municípios, o que faz sentido de trabalharmos juntos e apoiá-los. Então, a rede de enfrentamento às violências aí de Ortigueira, Telêmaco, Borba e Embaú são nossos parceiros para que a gente possa não só fazer as ações com os nossos trabalhadores, mas com os municípios também, levando em consideração que a maioria dos funcionários, dos empregados do projeto, são da região. E o nosso desafio hoje, nós temos 10% das mulheres trabalhando no projeto Puma, sendo um dado, olhando a média de trabalhadores das grandes obras do Brasil, o número de mulheres gira em torno de 5%, 6%, e no projeto nós temos 10% das mulheres. Então, o nosso desafio é como conversar com essas mulheres, como acolhê-las, né? Saber se precisam dessa ajuda, né? E que elas se sintam confortáveis em falar com a gente, reforçar o nosso canal de denúncias. Nós temos um canal interno de integridade e ouvidoria, então, para aquelas questões internas, reforçar com todos a importância dessa denúncia, e externamente também, se ela for vítima de violência doméstica, como que ela pode acessar essa rede de enfrentamento às violências para que ela possa estar segura na sua denúncia. E essa são um pouco das nossas ações. Em março, a gente fez uma grande campanha de sensibilização, falando sobre assédio sexual, e permeou aí, atingiu cerca de 5.000 trabalhadores. Essa ação foi feita antes da pandemia, e a abrangência dela foi bem importante para a gente poder disseminar a informação sobre a violência contra a mulher. Sobre as oportunidades que a gente tem, repetindo o que o Javier falou, nós temos um engajamento da diretoria para o tema, das lideranças, o que faz a diferença para você poder implementar as políticas. Temos ações articuladas aí, com a estrutura corporativa, temos uma área de uma comunicação efetiva, temos um olhar sensível para as diferenças entre as comunidades. Nós estamos falando de um território aqui de 3 municípios, e que, embora eles sejam da mesma região, eles têm diferenças importantes. Muitas vezes a ação que vale para um município não vale para outro, então a gente tem que ter essa sensibilidade. E temos uma oportunidade também na desmistificação do assunto, de entender que o assunto é importante e sensível, e embora seja muito difícil você falar de violência contra a mulher, ele é necessário ser falado, mostrando esses índices que a gente já falou, para que as pessoas se sensibilizem e sejam aliados na causa. ¿Qué pasó?
Rachel, I think you are on mute. I think we can't hear you. Javier, momentito. Creo que Ok. estamos... Sí, gracias. Hay algún problema de conexión, ¿no? Creo que sí, creo que sí. No, Rachel, we cannot hear you. Bueno, tal vez para continuar, Javier, ¿por qué no nos cuentas un poco más de lo que lograron implementar con Central Puerto, ¿no? Los retos y las oportunidades que vieron para que el resto de la audiencia puedan también, digamos, inspirarse y compartir. Bueno, lo primero, como les había mencionado originalmente, fue que digamos, que la gerencia tomáramos todos conciencia y hubiera un entendimiento uniforme sobre la oportunidad única que estábamos teniendo en la industria y que teníamos que aprovecharla sensiblemente, que era la diversificación de la matriz energética y la posibilidad de generar una compañía más plural, una compañía más diversa. Yendo un poquito más en detalle a lo que fue el programa, lo primero que armamos fue lo que pasamos a denominar un comité de género. Ese comité de género fundamentalmente lo integramos en forma transversal. Es decir, lo que hicimos fue incluimos a todos los a todos los actores, a todos los grupos que interactúan en la compañía. Yo recién les estaba hablando de la alta participación sindical que tenemos en la compañía y lo primero que incluimos fueron los sindicatos e incluimos representantes sindicales que imagínense en una empresa eminentemente masculina los representantes sindicales que suelen tener, por lo menos en estas latitudes, un rol más bien digamos, de reclamo, de pedidos a la empresa, de tomar una actitud no agresiva, pero digamos más bien de reclamar que un rol tan participativo, de pronto se vieron completamente descolocados ante la posibilidad de participar en algo donde ellos tampoco lo tenían totalmente presentes, pero les pareció muy buena la idea. Empezamos a llevar adelante sesiones con este comité de género y fundamentalmente la idea, porque una cosa es hablar de vamos a implementar una política de género, vamos a tratar de ser una empresa más plural, pero el tema es qué necesitamos hacer para ser realmente atractivos, ¿ok? Esa fue la pregunta más importante que teníamos, es bueno, lo queremos hacer, lo vamos a hacer, estamos convencidos, el cómo, tenemos recursos para hacerlo, pero el tema es el qué. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que hicimos trabajar con este comité fue generar ideas que, tratando de ver una compañía que fuera atractiva o que por ahí adoptara prácticas, políticas o instrumentación de determinados beneficios, por ejemplo, que estuvieran más cercanos de otras industrias del país. Por ejemplo, la industria alimenticia suele ser una industria que está altamente desarrollada en estos temas, en diversidad, en género. ¿Por qué no tratamos de copiarnos un poco de ellos o por qué no tratamos de sacar ideas que tal vez no sean el 100% iguales a la que ellos tienen, pero que dentro del entorno nuestro nos conviertan en una empresa más plural y en una empresa mucho más atractiva para el mercado? De ahí salieron muy buenas ideas, muy buenas ideas. Esas ideas, algunas llevaron un poquito más de tiempo de implementación, otras básicamente las pudimos implementar en forma automática. Trabajamos mucho en lo que es comunicación y contacto con las mujeres, no solo contacto con, sino contacto entre. O sea, muchas actividades que permitieran también, pues nosotros veníamos de una situación donde en realidad era un colectivo al cual no le estábamos prestando atención o tampoco nunca lo
lo hicimos ni lo dejamos de hacer, pero ahora queríamos tratar de ampliarnos, queríamos abrirnos, queríamos hacer algo diferente y estar un poco más al ritmo de los tiempos actuales. Entonces empezamos a profundizar mucho la comunicación, empezamos a trabajar en reuniones de mujeres, empezamos a hacer actividades con las mujeres. Acá en la Argentina hay, creo que en muchos países también está presente, pero hay una organización que se llama Techo, que básicamente lo que hace es construir viviendas en lugares donde hay un nivel de carencia muy grande. Y armamos grupos de mujeres que voluntariamente se ofrecían a construir una casa. ¿Sí? Y de hecho lo bautizamos al programa, y esto salió en parte por la idea de las mujeres que están participando, eran las mujeres de Central Puerto Construyen. Y la verdad que se empezó a hacer digamos, una cuestión muy, muy interesante, porque hasta utilizando la tecnología actual, grupos de WhatsApp, grupos de Zoom, etcétera, hoy por hoy mismo trabajando en forma remota por el tema de la pandemia, hasta hay grupos que se reúnen informalmente vía Zoom, y muchas cosas vienen, digamos, heredadas o migran de estas iniciativas que tomamos. Lo más importante o lo más fuerte para nosotros fue cómo, cambiando ya el approach hacia el mercado externo, sobre todo en las búsquedas de personal, ya cambiando el approach, ya refiriendo o haciendo referencia a no tanto, acá en la Argentina existe, digamos, la terminación E, o A o E, para referirse al sexo, ¿no? O sea, ingeniero eléctrico, ingeniera eléctrica. Bueno, nosotros lo que hicimos fue cambiar completamente eso. O sea, tradicionalmente publicábamos ingenieros eléctricos se necesitan. Bueno, ahora es ingenieras /os o ingenieros eléctricos se necesitan. Es decir, empezamos ya mismo desde los desde los avisos, empezar a diversificarnos, a incorporar, y bueno, eso fue que realmente pegamos un giro de 180 grados en materia de postulantes, de candidatos y de posibilidades de incorporación de mujeres. De hecho, hemos tenido avisos o publicaciones o pedidos de trabajo donde el 70% de las personas que contestaron fueron mujeres. Hemos llegado a tener ternas exclusivas de mujeres, y donde también poníamos, por ejemplo, para búsquedas donde tal vez, salvo que no hubiera una postulación de mujeres, o salvo que las mujeres que se hubieran postulado no tuvieran los skills que estábamos buscando, siempre en las ternas finales de las búsquedas incluíamos una mujer. Y eso era algo que toda la gerencia comulgaba con eso. Es decir, no es que desde recursos humanos o desde un área específica se forzaba de alguna forma la incorporación de una mujer dentro de la terna. Ya las mismas líneas de negocios te decían, dentro de la terna final, sí o sí quiero tener una mujer. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas y en honor al tiempo, te diría que fue el puntapié inicial o el kick-off para que pudiéramos llevar adelante esta experiencia, que realmente es muy, muy positiva, y sinceramente ya te diría que después de 2 años de estar trabajando muy fuerte en esto, ya prácticamente se nos ha hecho carne, y ya, digamos, vivimos con esto, y si no lo tenemos, es como que nos falta algo. I'm hoping you're able to hear me now. Thumbs up. Yes. I'm so glad. I apologize. I had a battery problem with my headset. I think what you said, Javier, is very important. I love to hear you talking about gender equality and at the same time talking about diversity. And I think ultimately your last phrase, that this was 2 years. I think we have to recognize that this is a journey. This isn't one and done, but we have to mean it, and we have to continuously work for improvement in all that we do. And I think that's really important in terms of your journey and in terms of the success that both of you
have had in your companies about understanding gender risks and promoting gender equality and gender opportunity in all that we do. So with that, I think that we're up to time. I do want to close our session. I would love to continue the conversation. I really think that it's important that we continue to think about during the pandemic and during the lockdown, what is happening in terms of gender risk and gender equality. And we're seeing some concerns, and in fact, some of the early reporting about the pandemic is calling it a dual pandemic. And we're seeing that women are being disproportionately affected from a violence perspective and from an unemployment perspective. So I'd love to continue the conversation perhaps in another session, and it's something to give others on the call food for thought about, number one, the way it's impacting all of our companies, and number two, to be aware of it and thinking about proactively what are we going to be doing about it. So with that, I'd like to thank first and foremost all of our panelists. It's been a very important hour for me and for all of us on the phone to hear from each of you. It's really been a pleasure to share this webinar with you all. Thank you for joining us. And I want to remind you to please visit our website for upcoming publications, webinars, and of course to download and see our gender risk assessment tool. So with that, I'm going to thank everybody and wish you a good afternoon.